pessoal, eu sou o Léo Martins, sou psicólogo e pesquisador do Interpsi USP. Hoje eu vou falar de um tema que é importante na vida de muitas pessoas. Por que será que paranormais, médiums, cartomantes, às vezes dizem coisas profundamente pessoais a nosso respeito? Por que eles parecem acertar tanto? É claro que há casos e casos, né? E eu não tenho arrogância de dizer que eu vou esgotar todos eles. Mas pelo menos uma parte importante desse quebra-cabeça, em muitos casos, no mínimo a maioria e talvez até todos, para deixar margem de dúvida aí para vocês, é um fenômeno psicológico conhecido como efeito Forer. É a nossa tendência psicológica de pegar descrições muito genéricas, muito amplas, e considerá-las como profundamente pessoais, profundamente significativas, como se a pessoa que estivesse falando nos conhecesse muito bem. Esse nome veio do psicólogo que descobriu esse negócio, um psicólogo norte-americano chamado Bertrand Forer, que ali no finalzinho da década de 40 fez uma pesquisa interessante. Ele pegou os seus alunos e distribuiu para eles descrições da personalidade deles, várias folhas com um textinho sobre cada um. E aí depois ele pediu para cada um pontuar, dar uma nota para aquele texto no sentido de o quanto ele era preciso, o quanto ele dizia respeito a cada um deles individualmente. E as notas foram bem altas. A tendência foi que os alunos considerassem que aqueles textos acertaram muito em relação a eles. Só depois disso, o Bertrand Forer mostrou para cada um que era o mesmo texto que ele deu para todos. Ou seja, não era um texto nem um pouquinho pessoal, ele era profundamente genérico, vamos dizer assim. Com frases do tipo: você tende a ser uma pessoa introspectiva, mas quando precisa falar, você fala. Sabe, coisas bem genéricas assim. E, diante desse resultado, as pesquisas continuaram mostrando que a gente tem essa tendência psicológica mesmo. E que ela é bastante consistente em diferentes culturas, enfim. Então, quando alguém revestido de autoridade, num contexto favorável, como, por exemplo, numa tenda de uma cartomante, enfim, diz coisas meio genéricas a seu respeito, você tende a tomar como profundamente pessoais e sai de lá com a impressão de que aquela pessoa falou coisas que não tinha como ela saber a seu respeito. Um outro nome para o efeito Forer é efeito Barnum, por causa de um sujeito do século XIX chamado Phineas Taylor Barnum. Ele era vamos chamar de show business, ele era um empresário circense. E ele usava essas habilidades para perpetrar certas fraudes, para fins de entretenimento, para enrolar as pessoas, vamos dizer assim, para fazer parecer que ele sabia mais delas do que elas haviam revelado no começo. E muitos se aproveitam desse fenômeno psicológico do efeito Forer, ou efeito Barnum, para se passar por para se passar por paranormais, por cartomantes, com reais capacidades, enfim. E esse fenômeno do efeito Forer, ele é o que torna possível uma coisa mais ampla que a gente conhece na psicologia como leitura fria, que é o conjunto de técnicas pelas quais você consegue extrair informações das pessoas sem conhecê-las, fazer uma leitura delas, e fria no sentido de que você não tem algo antes, você não tem uma fonte antes que te passou aquelas informações. Caso contrário, seria uma leitura quente. Então a leitura fria, ela usa uma série de subterfúgios, como ver a linguagem corporal, ver as roupas que a pessoa está usando, e dizer coisas também genéricas que a pessoa vai tomar como pessoais. Ou seja, sem o efeito Forer, sem essa nossa tendência psicológica, seria bastante mais complicado a gente fazer leitura fria. É claro que, de novo, isso não explica todos os casos, mas eu deixo ao discernimento do espectador separar os casos e ficar atento da próxima vez que se deparar com alguém dizendo que te conhece muito bem e te dando informações profundamente pessoais. Bom, a gente vai sempre postar esses vídeos pequenininhos, então sempre que você vir um vídeo desses aqui do Interpsi, clique, assista, curta aqui embaixo, siga o canal, que sempre terá novidades, tá bom? Um abraço e até a próxima.